vídeo de hoje, vamos falar sobre um dado que vem movimentando o cenário político. A queda na aprovação do presidente Lula, revelada por uma nova pesquisa de opinião. O que isso significa? O que dizem os partidos? Fica com a gente para entender tudo. Folha em fevereiro segue igual em março, 41%. Então, quer dizer, segue subindo. Esse salto é por causa desse intervalo, né, de janeiro a março. Se ele tivesse feito fevereiro também, ele já teria pego uma curva ali de subida e dá o recado, assim, enfim, o tempo está passando, né, Fabiola? Você teve a posse do ministro Sidônio Palmeira em janeiro, né? E com muita expectativa de que ele daria uma guinada na comunicação, de fato ele está dando, mas ainda não teve efeito, se é que vai ter. A gente tem hoje, ou seja, ainda aprovando Lula, ainda com a aprovação maior do que a reprovação, poucos estratos, né? Os mais velhos, os que têm mais de 60 anos, ainda a aprovação é maior do que a reprovação, 46 para 40. Os que têm... o Nordeste ainda está com o saldo positivo, né? E os que ganham até 2 salários mínimos. Tirando essa faixa, tirando esses segmentos, todo o restante reprova o presidente, né? A reprovação é maior do que a aprovação. Então, é bem preocupante. E o mais importante é ver as curvas. A curva, mesmo no Nordeste. No Nordeste ainda tem mais gente que aprova, mas a curva da aprovação despencando, né, Fabiola? E a curva da rejeição subindo bastante. Então, é isso. Eu acho que o tempo está curto. O Lula está perdendo popularidade em todos os segmentos e são pouquíssimos os que ainda registram uma aprovação maior do que uma reprovação. Então, talvez as medidas não estejam sendo suficientes. Ele agora, na quinta-feira, vai fazer um evento grande, né? O Sidônio, lançando várias campanhas publicitárias, podemos falar delas mais tarde, nessa tentativa aí de reverter esse quadro, que ainda, assim, o que mais interessa, né? Ontem eu falei com uma pessoa ligada à comunicação que falou, não, mas a gente segue vencendo as eleições. Se as eleições fossem hoje, o Lula venceria de alguns candidatos, pelo menos teria a chance de vencer. Mas ainda não estamos em campanha eleitoral, ainda não está sendo feita uma comparação direta, né? A comparação é Lula com Lula, e na comparação ele está bem mal das pernas. De acordo com uma pesquisa recente divulgada no dia 2 de abril, a desaprovação ao governo Lula chegou a 56%, o maior índice de seus 3 mandatos. Enquanto isso, a aprovação caiu 41%, acendendo um alerta no Palácio do Planalto. A principal queixa da população é a insegurança, mas também há críticas na economia, aos preços dos alimentos e à lentidão de poucas entregas do governo. Como ex-publicitário aqui do grupo, tendo trabalhado mais de 20 anos em propaganda, esse é um governo muito ruim, claro. Eu não estou dizendo que a tarefa do seu Sidônio é fácil, mas é para isso que ele está lá. Então eu não vou passar pano, assim, eu acho que, claro, ele teve pouco tempo, ele acabou de entrar, mas ele também não revelou até o momento, que eu saiba, uma grande visão. Porque você pode ter uma visão que demore 6 meses, 1 ano para se implementar. Mas cadê a visão? Qual é a grande ideia que ele trouxe para a mesa, que justifica o salário e o cargo dele? Ele tem um cargo importantíssimo. A Secretaria de Comunicação é um cargo muito importante, estratégico no governo do Brasil, né? Num país que tem uma das melhores publicidades do mundo. É um país que tem uma gama de profissionais de primeiro time mundial da propaganda. Então, assim... Qual é a grande ideia? Porque o que eu vejo hoje, eu não quero me estender muito, que eu sei que é algo que eu tenho dificuldade de fazer, mas enfim, mas assim, a comunicação mudou muito do meu tempo e do tempo do Sidônio. Ele, se não me engano, deve ser um pouco mais velho que eu, mas... a nossa geração era outra. A nossa geração daquela propaganda com a musiquinha. Porque pelo que eu li na imprensa, ele queria salvar o Pix fazendo o Pix é do Brasil. Eu falei, gente, isso é uma campanha dos anos 90. Isso é uma campanha que chegou com 30 anos de atraso. Entendeu? O mundo hoje é outra coisa. O programa mais influente do mundo da comunicação é o podcast do Joe Rogan, um podcast americano, onde você senta com uma autoridade e conversa livremente com ele durante 3 horas. Então, assim, a comunicação mudou demais. E você botar na conta e entregar
um desafio dessa importância para a gente, com a cabeça lá nos anos 90, a tarefa que já era difícil fica 10 vezes pior. Então, é um governo muito difícil de vender, o produto é difícil, mas, como dizia o David Ogilvy, que foi um dos grandes pais da propaganda mundial, fundador da Ogilvy, empresa que eu fui diretor, ele dizia o seguinte: não existem produtos desinteressantes, existem criativos desinteressantes. Então, talvez você tenha uma soma de um produto desinteressante com uma equipe de comunicação desinteressante. O Partido Liberal, de oposição, não perdeu tempo e capitalizou o momento. Lideranças do PL afirmam que a queda é consequência da falta de ação do governo, especialmente nas áreas de segurança pública e controle da inflação. Alguns parlamentares dizem que a população está percebendo que as promessas de campanha não estão sendo cumpridas. Para o PL, os números mostram que Lula está desconectado da realidade dos brasileiros e que a rejeição só tende a crescer. Já o PT minimiza a queda e diz que os dados devem ser analisados com cautela. Segundo o partido, o governo Lula tem feito entregas importantes, como a retomada de obras paradas, o fortalecimento de programas sociais e a reconstrução da política externa. Petistas argumentam que a insatisfação é natural diante de desafios econômicos globais e que a oposição tem atuado fortemente para desgastar a imagem do governo. O discurso é de que Lula ainda goza de capital político e que a recuperação virá com resultados concretos nos próximos meses. A queda na aprovação é sem dúvida um alerta para o governo, enquanto a oposição vê nisso um sinal de fraqueza. O PT garante que o foco está em trabalhar e reconstruir a confiança da população. E você, o que acha? Lula está decepcionando ou sendo sabotado? Comenta aí embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais análises como essa.